Lembrando, tema da aula, Storytelling na fotografia de casal. Como você vai aprender a contar história na fotografia de casal, tá bom? Storytelling é uma técnica que consiste em contar histórias por meio de imagens. É uma maneira poderosa de transmitir emoções e mensagens e tem sido cada vez mais usada na fotografia de casal. Nesta aula você vai aprender como usar o storytelling na fotografia de casal para criar fotos autênticas e emocionantes. Pessoal, como eu sempre tenho dito aqui, o propósito dessas aulas é fazer você ir para um novo nível, você ir mais profundo na sua fotografia, você sair do mesmo, é você alcançar um next level aí na sua fotografia, de casal, ou seja, retrato que você faz feminino, seja posicionamento de imagem, qualquer situação onde você tenha que interagir com o seu cliente, você vai poder usar tudo que eu tenho ensinado aqui a seu favor e desta forma você conseguir deixar memórias na vida das pessoas, boas recordações e narrar as histórias, tá? Eu sempre vou falar sobre essas histórias, né? E assim, pessoal, o storytelling, né, para quem acompanha aqui o nosso trabalho, sabe, é uma das áreas que a gente mais gosta de atuar, né? A gente gosta de contar a história do casal da forma que ela é. Nós não trazemos aqui fotografia que não seja aquilo que o casal vive no dia a dia dele, aquilo que o casal é quando os dois estão juntos, né? E seja num posicionamento de imagem, seja na fotografia, retrato feminino, você também pode usar isso a seu favor, tá bom? Você consegue contar a história dessa pessoa através da sua fotografia aí. Basta que você cria, né, um roteiro e se relacione com o seu cliente, com o seu casal e extraia o melhor dele para você traduzir isso através de imagens, tá bom? Tendo introduzido aqui, vamos embora para o primeiro tema aqui, ó. E o primeiro tema da nossa aula hoje é conheça o casal. Pessoal, vou sempre lembrar como o nosso objetivo aqui é direção de fotografia para ensaio de casal, tá bom? Fotografia de casal. Todos os nossos PDFs, tudo que a gente vai falar aqui é direcionado, é focalizado para esse tema. Então, tudo a gente vai colocar o casal aqui. Porém, como eu sempre tenho dito, você pode usar isso a seu favor em outras áreas onde você tenha que interagir com o seu cliente, tá bom? Não fica preso ao casal, tá? Ao tema casal. Use a fotografia e tudo que você aprender aqui a seu favor, onde você tiver que interagir com o seu cliente. Vai dirigir um clipe, uma pessoa, vai lá, dirige a pessoa usando todas essas técnicas aqui que a gente está te ensinando. É óbvio que adaptando de acordo com a forma como você vai precisar usá-los aí, tá bom? E o primeiro tema aqui é conheça o casal. Antes de iniciar a sessão de fotos, é importante conversar com o casal para entender as suas histórias e personalidades. Pergunte sobre como eles se conheceram, o que gostam de fazer quando estão juntos e quais são os momentos mais significativos do relacionamento deles. Isso irá ajudá-los a criar uma conexão e empatia com o casal, fazendo com que se sintam confortáveis diante da câmera. Pessoal, isso aqui não é novidade, né? Eu já venho falando isso aí na primeira aula que eu dei, que eu fiz um aparato geral. Eu falei sobre esse relacionamento com o cliente, sobre você conhecer o seu cliente, sobre você se conectar com ele, né? Eu falei na última aula sobre conexão. Então é impossível você contar a história de alguém, é impossível você fazer um storytelling se você não conhece a pessoa, se você não se relaciona com ela, se você não dedica um tempo antes do ensaio acontecer para você conversar com essa pessoa que está aí te contratando, tá bom? Então é muito importante que você invista algum tempo, né? Eu sempre digo que existe 3 pontos para você lidar com o seu cliente. Primeiro, no atendimento. Já no atendimento, você tem que criar uma conexão com ele, né? Já no atendimento, você tem que demonstrar interesse em conhecer a história dele. Já no atendimento, você tem que se importar com o que ele está contando sobre a história dele, tá? Segundo ponto, no dia do ensaio, você não pode chegar no ensaio, pegar sua câmera, sacar, botar sua lente e querer sair fotografando a pessoa. Você precisa
sentar um pouquinho, mostrar, apresentar o local caso o casal não conheça, dar uma volta com eles, e ali você vai conversando com esse casal, ali você vai conversando com seus clientes para você conhecer a história deles. E ali você vai perguntar, fazer essas perguntas, como eu disse aqui, perguntar um pouquinho sobre a história deles, o porquê eles estão fazendo aquele ensaio, caso não seja um pré-wedding, né, que você já sabe o porquê que eles estão fazendo. Pergunta, olha, por que vocês decidiram fazer esse ensaio? Talvez seja uma gestante, olha, quanto tempo tem que vocês estão juntos e tal? Vocês já fizeram algum ensaio antes? Me conta um pouco da história de vocês. Se importa, sabe? E quando você fizer essas perguntas, se preocupe em ouvir. O ouvir é o mais importante para um contador de história, tá? Não é à toa que você tem 2 ouvidos e uma boca. Quando você estiver perguntando, fale menos e ouça mais sobre a história dos seus casais aí, tá? Isso vai demonstrar para eles segurança, vai demonstrar para eles que você tem interesse na história deles e que você está preparado para contar a história deles. Então, assim, pergunta e tenha paciência para ouvir, tá? Eu falo com os casais que o nosso ensaio ele tem cerca de 1h30, de 1 hora a 1h30. Essa meia hora, às vezes eu gasto ela só conversando com o casal, tá? Só conhecendo a história deles, só conhecendo como eles conheceram, conhecendo o que eles gostam de fazer, pedindo para eles me contar algum momento que foi importante, algum momento que foi marcante na história deles, e através disso eu vou inserindo, né? Eu vou inserindo essas, essas memórias afetivas deles na fotografia e vou criando um ponto ali para me criar uma narrativa, tá bom? Tem entrado uma galera aí no Instagram e eu não estou conseguindo acompanhar, tá, pessoal? Eu só estou vendo aqui que está entrando, não vai dar para dar uma interagida como a gente sempre faz. Até porque também hoje o horário está bem mais tarde. Eu contei no início da live por que a gente fez hoje à noite, tá? E vamos já para o segundo ponto. Mas antes de eu entrar no segundo ponto, eu falei que era 3, né, pilares aí. O terceiro é o pós, mano. O fotógrafo, após ele receber o dinheiro dele, né, e após ele fazer o ensaio, ele pensa que acabou. Ele não precisa continuar se relacionando com o cliente, ele não precisa entregar as coisas no prazo. Então, assim, o pós, ele é tão importante quanto o pré, quando a pessoa te contrata, quando ela te paga. Tá? É tão importante quanto, porque ali você vai demonstrar que você é um profissional diferenciado dos outros, você vai entregar o seu trabalho no prazo, você vai continuar tratando eles com todo amor, com todo carinho que eles merecem, assim como você estava tratando quando você estava interessado em fechar o serviço com eles, tá? Então, assim, pega isso aí que eu estou falando com vocês, são dicas preciosas. Não se preocupa com o cliente apenas quando ele estiver te contratando, se preocupa depois, tá? E o depois, às vezes, é até mais importante, porque você já passou um tempo com eles ali, você já saiu para fotografar eles, e se você não conseguiu criar uma conexão legal com eles a ponto de virar um amigo, se tornar uma pessoa querida por eles no final e eles por você, alguma coisa nesse meio termo aí não saiu legal, tá bom? E quando você, na pós, você trata o seu cliente com amor, com zelo, com carinho, ele vai, cara, falar disso para outras pessoas. Eu tô cansado de receber indicações de clientes que ficaram altamente satisfeitos com o que a gente fez aqui, e não porque eu sou um super profissional, e sim porque eu faço o que tem que ser feito. Eu trato eles com respeito, com amor, antes, durante e depois, tá? Então, pense sempre nisso. O pós diz muito sobre quem você é. Se você é um cara comprometido, um cara profissional, um cara que cumpre com tudo aquilo que você prometeu para o seu cliente aí, tá bom? E agora já dá para a gente entrar aqui no segundo ponto: escolha da locação. A escolha da locação é fundamental para contar a história do casal. Dê preferência a lugares que tenham significado para o casal, como o lugar onde eles se conheceram ou tiveram um momento especial juntos. Se o casal não tiver uma ideia específica de onde quer fazer as fotos, dê sugestões de locais que possam ajudar a contar a história deles. Eu falei sobre isso também na primeira e na segunda aula, né, sobre conexão e relacionamento com o cliente aí. Cara, como vocês vão contar a história do casal,
né? O tema da aula, storytelling na fotografia, como você vai contar a história deles, cara. Você não pode querer levar o casal para o lugar da sua preferência, para o lugar que você acha bonito. Eu dei até o exemplo da praia, né? Às vezes o fotógrafo, o sonho dele é fotografar na praia. E aí o que ele pega e faz? Ele pega o cliente dele e leva para a praia. Só que o cliente gosta do campo. Então, assim, busque locais, locações, e aí até é importante você conhecer dentro da sua cidade vários locais diferentes, né, com temas diferentes para você chegar e sugerir para o casal. Né, lá na conversa, pergunta, cara, o que vocês gostam de fazer quando vocês estão juntos? Tem algum lugar que marcou vocês? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro de um casal que eu estou atendendo agora, uma família, na verdade. Eu vou fazer um ensaio de família nas próximas semanas agora, e vai ser assim, o primeiro ensaio de família deles. E aí eu fui, conversei com eles assim, cara, o que a gente vai fazer e tal. Falei, cara, o que vocês fazem no dia a dia de vocês? Vocês costumam visitar algum parque? Vocês costumam ir ao cinema? Em casa, vocês têm alguma atividade que seja legal, que seria legal a gente contar essa história de vocês e tal. E aí eles ficaram surpresos, que eles pensaram que eu ia indicar eles para ir para o Pico Everest em família, entendeu? Só que não, cara. Eu falei, cara, o importante na fotografia é a gente contar o dia a dia de vocês, a história de vocês, sabe? E o segundo ponto, o segundo exemplo que eu quero dar é de um casal que eles se conheceram no trabalho. Eles trabalhavam num quiosque do McDonald's, né? E aí eles falou, cara, eu quero fazer o meu ensaio lá no McDonald's, mano. No mesmo quiosque que a gente conheceu. A luz do lugar não era bonita. A gente ia fotografar de noite. Galera que segue meu Instagram aqui sabe que eu piro em fotografar de dia, luz natural e tal. Só que eu falei, cara, o importante não é a minha história. Eles tinham me contratado pro casamento deles. A gente foi fazer o pré. Não é a minha história, não é a luz que eu gosto de trabalhar, é contar a história do casal. Se vai trazer uma memória afetiva para eles, se depois, no dia do casamento, eles vão se sentir mais emocionados porque a história deles está sendo contada, é isso que eu vou fazer, mano. Sacou? E aí a gente foi lá no McDonald's, na frente da loja, a loja estava fechada no dia, infelizmente, né? E aí a gente foi, fez as fotos deles lá, e eu tenho certeza que todas as vezes que eles olharem para aquela foto, eles vão falar assim, cara, ainda bem que a gente contratou um fotógrafo que se importou com a nossa história, né? Eu lembro que no final da história, no final do ensaio, a Williana, que é a noiva, ela falou assim, Diego, meu sonho era fotografar assim, meu sonho não, né? Eu sempre vi, né, ensaios no campo, eu sempre quis fazer um ensaio no campo e tal. E aí, quando a gente começou a conversar e você falou que seria legal um lugar que marcava a nossa história, que marcava, né, as nossas vidas e tal. E aí o Pablo falou, cara, vamos fazer lá no McDonald's, onde a gente conheceu, e agora, tipo assim, a gente entendeu o propósito disso tudo. Então, assim, se importem em ouvir, em conhecer a história do casal e se importem com locais que vão conectar o casal e dessa forma você vai criar uma narrativa, vai criar um storytelling, igual a gente sempre faz aqui, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo tema. Eu gravo de manhã, geralmente, porque meu filho está dormindo também, né? É o horário que eu tenho disponível e ele também está dormindo. Hoje vocês vão escutar bastante bagunça dele na casa. Eu estou aqui no quarto dele, então, apesar da porta estar fechada ali, pode ser que às vezes ele vai bater na porta, vai fazer barulho. Agora ele está falando pra caramba lá, não sei se está saindo aí para você, tá? E agora vamos para o terceiro ponto aí, ó, momentos chave, tá? Identificar momentos chave é essencial para contar a história do casal. Pergunte sobre momentos importantes do relacionamento deles, como o pedido de casamento, a descoberta da gravidez, ou um momento em que superaram um desafio juntos. Busque capturar esses momentos de forma autêntica e emotiva, sem forçar poses e expressões. Pessoal, como eu tenho dito aqui para vocês, né? Vocês vão poder usar isso em várias áreas que vocês atuam aí, né? Então é por isso que eu coloquei aqui, ó, né? Sobre
Como? Por que que eles decidiram se casar, né? Às vezes não é só um ensaio de casal normal de Dia dos Namorados, que tá quase chegando aí, né? Às vezes é um ensaio de gestante, né, daquele casal, né? Porque a gente geralmente focaliza, o fotógrafo ele focaliza o ensaio de gestante na gestante ali, no barrigão, aquela fotinha de silhueta, papapá, e não conta a história do casal, né? Ali, através da fotografia. Aquela gestante, ela não fez aquele neném sozinho, né? E assim como o pai também não fez aquele neném sozinho, teve uma história para que eles decidissem ter aquele neném, né? E o casal, quando eles decidem se casar, eles querem que a história deles seja contada. Então é muito importante você identificar esses momentos chaves, fazer perguntas estratégicas, né? Como vocês se conheceram? Por que vocês decidiram se casar? O filho que vocês vão ter, vocês programaram? Era um sonho de vocês ter esse filho, né? Como estão os preparativos para a chegada desse neném? Vocês já montaram um quartinho? Vocês já montaram, né, o local onde o neném vai ficar? Essas perguntas, né, vão trazer emoções, isso já durante o ensaio, que a pessoa vai falar assim: caraca, ele está se importando. Vocês já decidiram o nome? Né? Caso você ainda não saiba, vocês já decidiram o nome? Nossa, por que vai ser esse nome? Me conta aqui um pouco. É alguém da família de vocês? É uma homenagem? Ou vocês sempre sonharam com esse nome? E a pessoa ela vai entender que você se importa com aquilo e ela vai começar a falar e através disso você vai capturar esses momentos chave, tá? Uma expressão que é natural e aí você não precisa de ficar indo lá no Pinterest, pegar uma pose da gestante com aquele barrigão bonito, ou daquela noiva que tá com aquele vestido voando, né? Ninguém anda com vestido voando, cara, por aí, sacou? Ninguém anda com vestido voando, mas porque todo mundo que faz a fotinha com o vestido voando, aí as pessoas querem fazer a fotinha com o vestido voando, entendeu? Então, identifica momentos chaves dentro da fotografia, dentro da história do casal, tá? E traz para sua fotografia. Vamos aqui para o nosso quarto ponto. Detalhes. Detalhes fazem a diferença. Os detalhes ajudam a contribuir na narrativa da história. Preste atenção aos objetos que o casal usa, como aliança, colares ou outros itens que têm um significado especial. Também é importante observar a roupa escolhida pelo casal, buscando capturar a personalidade de cada um. Pessoal, existe uma resistência aí no meio dos fotógrafos quando a noiva leva um balão para o ensaio, quando ela leva uma plaquinha para o ensaio. E eu falo com a Carol, falo assim, Carol, esteticamente, né, a gente que gosta de uma coisa bonita, às vezes um balão não vai ser legal, sacou? Esteticamente, mas às vezes para o casal aquilo ali vai fazer toda a diferença. E eu sempre falo isso com a Carol, falo assim, Carol, o importante para mim, eu vejo fotógrafo cheio de ego, sacou? Que quer contar a história dele, não a história do casal, e não seja esse fotógrafo, sacou? Que tem o ego inflado, que quer contar a sua história, que a sua fotografia é mais importante do que o casal, porque sem o casal você não paga seus boletos, tá bom? Sem o casal, você não vai trocar os seus equipamentos. Então, a história do casal é mais importante que a sua câmera, que o seu computador bonitão, MacBook, sacou? A história do casal é mais importante que os seus seguidores no Instagram, porque é o casal que está pagando os seus boletos, cara. Então, se importa, não deixa o ego falar mais alto. Eu sempre falo aqui e vou sempre repetir: você, fotógrafo, prestador de serviço de ensaio, casamento, posicionamento de imagem, tá? Você é um prestador de serviço, você não é um artista. Artista é Sebastião Salgado, é Stephen Curry, sacou? Esses caras que fotografam o que eles querem, que tem o olhar criativo deles livre. Você que é contratado por alguém para fazer um ensaio, para fazer um casamento, não é artista. Você pode fazer fotos artísticas, tá? Assim como eu faço, vários amigos meus fotógrafos fazem, mas você, perdão, Brasil, esqueci de botar no modo avião isso aqui. Ai, caramba, tinha que me ligar agora. São Paulo ainda. Então, assim, desculpa aí, Brasil.
Então, assim, você não é artista, cara, tá? Então, se importe com os detalhes. Se a noiva quer levar um balão, pergunta para ela, cara, por que esse balão? Às vezes vai ter uma homenagem ali naquele balão e você vai falar, caraca, que importante. Às vezes é um ensaio ali de pré-casamento, a noiva vai estar com um solitáriozinho que ela ganhou do noivo. Caraca, e esse solitário aí, ele que te deu? Pergunta. E aí você fotografa. Eu dei um exemplo na aula de conexão semana passada, que eu tinha, quando a gente criou esse Instagram novo aqui, eu abri um sorteio que não foi sorteio, né? Foi uma campanha onde eu pedi para os casais me mandarem a história deles, né? E eu fui lá, analisei a história deles e escolhi um casal que a história deles se conectou comigo, que eu gostei, quis contar a história deles aqui no Instagram, né? Foi a Larissa e o Tylon. E aí, o que que acontece? Na história deles, quando a Larissa me mandou a história deles, ela falou que eles tinham uma tatuagem que marcava o início da história deles como casal, né? Todos os dois tinham a mesma tatuagem no mesmo braço e tudo mais. E aí eu falei com ela, falei assim, no mesmo braço não, né? Cada um no seu braço. E aí eu falei com ela, falei, pô, que legal, e isso me marcou na história deles. Falei, pô, eles pensaram, eles eternizaram o amor deles através de uma tatuagem. A fotografia é uma espécie de tatuagem, só que de forma diferente. É um poder de eternizar algo. A tatuagem hoje em dia, eu posso até ir lá, remover a laser e apagar, né? Mas eu vou sempre lembrar que ali existiu aquela tatuagem. A mesma coisa a fotografia. Você pode até, ela pode ficar velhinha, amarelada, mas a memória vai estar ali, a pessoa vai olhar e vai falar, caraca, eu lembro desse dia, né? E aí eu peguei, no meio do ensaio, sabe? Já tinha rolado e tal, e aí eu falei assim, cara, eles me falaram algo que me marcou, e foi um dos motivos pelo qual eu escolhi eles, porque se eles foram tão apaixonados ao ponto de eternizar na pele deles aquilo ali, qual o valor que eles não darão para minha fotografia quando eles olhar para a foto lá na parede e falar assim, caraca, pô, ainda bem que a gente fez esse ensaio com o Diego. Olha aqui, marcou a nossa história. Então eu fui lá, peguei eles e falei assim, cara, quero fazer uma foto aqui da tatuagem de vocês. Cadê? Lembra que você me falou? Aí a Larissa me olhou assim, tipo assim, ele lembrou da tatuagem. E a gente fez uma foto maravilhosa da tatuagem deles. Então, assim, se apega a isso, sabe? A detalhes. Olha, às vezes a noiva vai estar usando um acessório, né, um colar que tem algum significado. E aí você pergunta para ela, fala assim, olha, que legal esse colar. Fotografa primeiro, pega um ângulo legal que você gostou, um movimento legal. Depois você pergunta para ela, pô, esse colar que você está usando hoje, ele tem algum significado? Foi ele que te deu? Ou era de alguém da família de vocês? Sabe? Se preocupa. E isso pode servir para você quando você for fazer o making off da noiva. Às vezes a noiva vai estar usando um acessório que foi da avó, que foi da tia, que foi da mãe, entendeu? Foi de uma irmã. Então você pergunta, fala assim, cara, esse acessório aqui, por que você escolheu ele para esse dia? Né? Porque é um dia especial para a pessoa. Se ela escolheu esse acessório, é porque tem um significado, tá bom? A mesma coisa a roupa vai contar, a roupa conta muito, igual eu gosto muito de roupa larga, então ela conta muito da minha personalidade, que eu sou um cara mais descolado, um cara mais urbano e tal, né? E eu tenho até mudado, a Carol tava brincando ontem, no final do culto na igreja, ela tava brincando com o pessoal. Eu conheci o Diego, ele fazia marabalhos no sinal, era cabeludo, desse tamanho, barbão e tal, só andava de bermuda, camiseta, e agora ele tá andando meio moderninho, anda com as roupas mais justas e tal. Tem roupa que ele usava e hoje em dia ele não usa mais, só usa pra ir pra academia. E aí o pessoal tava brincando, e o Dieguinho tá mudando. Mas é assim, cara, às vezes a gente vai mudando mesmo. Mas tem coisas que são nossas. Eu ainda gosto do meu cabelão, eu ainda gosto do meu barbão, entendeu? E isso não vai mudar, a minha personalidade. Quando alguém vai me fotografar, essa pessoa ela observa isso, que é a minha personalidade. Eu lembro quando a gente estava desenvolvendo a nossa identidade visual, um amigo meu até brincou comigo, o Miller, falou assim, cara, por que você não faz uma caricatura sua? Porque seu cabelo ele é marcante, ele é você, seu barbão e tal, faz uma caricatura sua e tal. Aí eu falei, não, cara, a gente está pensando de outra forma e tal, algo que comunique eu, mas que não seja a minha cara necessariamente tal. Mas assim, são coisas que marcam, então observa, tem um olhar cirúrgico para observar essas coisas e colocar isso através da sua fotografia, tá bom? Vamos para o próximo tema aqui, eu já até perdi qual número é. Narrativa na sessão, tá? Da sessão.
Para contar a história do casal, é importante criar uma narrativa com as fotos. Isso pode ser feito seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos ou criando um roteiro mais livre. Seja qual for a escolha, é importante selecionar as fotos que contam a história de forma mais completa e impactante. Então, eu venho falando com vocês ao longo dessa aula diversas formas de você criar essa narrativa, né? Você conhecendo a história do casal, né? É o primeiro ponto, conhecer o casal. Você vai pegar um local que tenha algum vínculo com a história do casal, e aqui você já está criando a narrativa. Você vai pegar detalhes dessa dentro desse ambiente que você criou, e aí você vai criar esses momentos, né? Capturando ali as emoções e tal, e vai separar, quando você for contar os arquivos lá, você vai separar, e isso pode ser de forma cronológica, se você tiver criado esse roteiro de forma cronológica, olha, eu vou ir por esse caminho, porque esse caminho vai chegar onde eu quero chegar, no final eu vou ter esse resultado. Ou você pode ter um roteiro livre, né? Você vai levar para o local e ali você vai desenvolvendo a história, né, observando esses detalhes e trazendo a história deles para dentro da fotografia, de forma que no final você vai ter uma história para contar para o casal, né, traduzir a história do casal através da sua fotografia e para as pessoas que vão acompanhar, né? Eu sempre falo isso para vocês aqui. Sempre quando a gente posta material completo aqui do casal, seja no Stories, seja no feed ali contando a história deles, sempre vem os amigos deles falar, cara, é vocês, como vocês são lindos, que legal ver a história de vocês. A gente bota a caixinha de perguntas e a galera vem falar com a gente, falar, caraca, né, eu já dei um exemplo aqui de uma mãe, não sei se foi nessas lives que eu tenho feito aqui ou se foi no dia que a gente fez o lançamento do nosso curso, de uma mãe e de uma tia que me chamaram no direct do Instagram e me mandaram uma mensagem que eu fiquei aos prantos. Assim, cara, que como que você conseguiu ir tão profundo na história deles através da fotografia? Cada ponto da fotografia que a gente foi observando, e a mãe e a tia não estavam junto, tava cada uma num lugar e as duas me mandaram a mensagem simultaneamente. Falando assim, cara, como que você conseguiu contar a história deles tão cirurgicamente como você fez? E aí eu falei com elas, falei assim, cara, é porque eu sou atento, tenho os meus ouvidos atentos, agradeci, né, o elogio, agradeci tudo que eles fizeram e falei para elas, olha, a história deles importa para mim. A história deles importa para mim, então eu tenho os meus ouvidos atentos, eu estou sempre prestando atenção no que eles estão me falando, para que através disso eu conto a história deles e vocês, ao olhar a foto, se identifica, fala, olha, é realmente o fulano, é realmente a fulano. Então, os ouvidos são muito importantes para você contar uma narrativa, tá? Vamos para o próximo ponto. E aqui, pessoal, esse ponto, ai meu Deus do céu, hoje só Jesus no Calvário. Me perdoe aí, pessoal. Eu esqueci de pôr meu celular no modo avião e eu estou recebendo uma chuva de ligações. E se eu colocar agora, vai bananar a live tudo, igual foi na última live, né? Que eu estava no 4G e depois eu só lembrei no meio da live. E quando eu vi, já estavam meus dados indo embora. E aí, pessoal, me perdoem aí novamente. Vamos aqui para. A gente está caminhando já para o fim da nossa aula, tá? Edição e apresentação. É o penúltimo tema aí, ou o último tema, tá? A edição das fotos é uma etapa importante para criar uma atmosfera que contribua para a história contada. Use a edição de forma sutil, sem exagerar nos filtros ou efeitos. Na hora de apresentar as fotos, procure valorizar a narrativa construída, seja por meio de um álbum de fotos, uma apresentação de slide ou exposição. Então, pessoal, primeiro ponto dentro disso, né, dentro da edição. Vamos para a edição e depois eu falo sobre a apresentação, a forma como você vai apresentar isso aí para o seu cliente. Cara, quando você for editar aí as suas fotos, aqui eu fotografo e a Carol edita. A gente faz isso há 7 anos e tem funcionado, né? E assim, sempre quando eu vou, né, passar os arquivos para a Carol editar, eu sempre falo com ela, falo assim, olha, aconteceu, o ensaio aconteceu dessa forma, assim, 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 tá bom? Essa é a história do casal e os arquivos que eu
que eu gosto são esses. Esses aqui são os arquivos que eu quero separar para a gente contar a história. E a Carol vai editando o material ali, separa tudo e depois ela me manda. E quando vai subir a seleção para o Stories, quando vai subir para o feed, quando a gente vai montar álbum, quando eu vou fazer um Reels, é eu quem vou fazer. A Carol editou o material brutão ali, ela faz uma decupagem, tira, né, aquelas fotos com os olhos vesgo, com os olhos doido, olhando para um lado que não faz sentido, que não tem conexão nenhuma com o ensaio, uma careta que saiu sem querer, uma foto que tenha ficado desfocada e não foi de propósito, não foi uma foto que eu quis fazer desfocado. Então, assim, a gente separa, ela faz uma pré-decupagem de tudo e depois a gente faz, depois que ela editou tudo, eu faço uma outra decupagem, que é o material que eu vou contar a história deles. No Instagram aqui, no Stories, no Feed, no Reels, tá bom? Então, assim, quando você for editar, né, se você mesmo é seu editor, se você fotografa e edita, lembra sempre da história do casal, tá bom? As cores que comunicam, né? Às vezes o casal vai com um tom terroso, né, pro ensaio dele e chega lá você bota um céu que não faz conexão nenhuma com o ensaio, não é o céu que estava no dia, não é a luz que estava no dia. Galera que gosta de Photoshop aí, aqui a gente não usa Photoshop, graças a Deus. Já usamos Photoshop no começo aqui, como a Carol veio do design, né? Carol é design de profissão, né? No começo a gente editava tudo era no Photoshop, nem conhecia Lightroom, nem sabia que era Lightroom. Depois que a gente foi conhecer o Lightroom e viu que aquilo ali é o que a gente queria fazer, porque a gente não queria ficar manipulando foto, né? Às vezes a mãe falava, ai, meu braço ficou desse jeito, tem como diminuir o tamanho do meu braço? A Carol, como ela é designer, minha filha, ela ia lá e deixava o braço da mulher igual o meu aqui, ó, no pump. Só que a gente entendeu que a gente estava manipulando a história das pessoas, que ela não é a história. A mãe tá mais gordinha, ela tá mais gordinha, entendeu? Ela se acha legal daquele jeito, né? Então é a história dela, entendeu? Então, assim, eu não vou mudar a história, eu não vou mudar nada. Então, quando você for editar, mano, edita o que aconteceu. Não manipula, não bota sol onde não tinha sol, não bota árvore onde não tinha árvore, não bota chuva onde não tinha chuva, não bota cor onde não tinha cor, tá bom? Usa o que você fez da forma como você fez. Beleza, pessoal? E aí, partindo para a apresentação, quando você for montar a apresentação, você vai fazer da forma como você roteirizou lá no começo, né? Você vai lembrar da narrativa, do roteiro que você pensou dentro da história do casal e você vai montar aquilo, tá? Olha, eu acho que essa foto aqui vai ficar legal porque ela vai fazer uma conexão com essa foto, que faz uma conexão com essa foto, que faz com essa, e no final você tem uma história para contar para o casal e eles vão olhar e falar: é a nossa história, para a família, para os amigos e para o cliente que está te observando aí nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja onde você coloca o seu trabalho. As pessoas vão olhar, vão falar: caraca, que belo contador de histórias, né? Que cara que sabe contar histórias. Eu quero esse cara para fotografar, ou quero essa mina para me fotografar, tá? Eu falo no masculino aqui, mas é porque o masculino ele vai abranger todo mundo aí, né? A gente entende que o masculino é uma linguagem neutra que vai abranger o homem e a mulher aí, tá bom? O fotógrafo, quando eu falo o fotógrafo, pode ser para você homem, mulher ou como você se enxerga aí, tá bom? Não se sinta ofendido. Então, assim, quando você for montar essa apresentação, lembre-se sempre disso, da história do casal e a forma como você pensou em contar ela, tá? Seja ela através de um slide, através de um Reels, através de um álbum, né? Quando você for montar o álbum ali, pensa na cronologia do tempo ali que você escolheu, como você escolheu fazer as fotos e vai contando aquilo ali, tá bom? Não tem problema você contar de forma diferente, tá? Desde que tenha conexão, desde que os momentos se encaixem de forma a ficar harmonicamente bonito e também a história ser contada. Porque o importante, no final de tudo, é a história do casal ser contada e eles ficarem satisfeitos. Falar assim, cara, esse cara contou minha história do jeito que a gente do jeito que a gente se ama, do jeito que a gente
vive a nossa vida como casal. Pessoal, nós estamos caminhando para o fim agora, né? E nós concluímos nesta aula, né, que o storytelling é uma técnica poderosa na fotografia de casal. Por meio dele é possível criar fotos autênticas e emocionantes que contam a história do casal de forma única. Lembre-se de conversar com o casal antes da sessão, buscar locais e momentos chaves significativos, preste atenção aos detalhes e criar uma narrativa com as fotos e valorizar a história contada na hora de apresentar as fotos, né? Crie uma narrativa com as fotos e valorize a história contada na hora de apresentar as fotos, tá bom? E essa foi a nossa aula aqui hoje. Espero de verdade que essa aula tenha contribuído aí para você como profissional de fotografia, tá bom? Espero que você possa fazer bom uso de tudo que a gente te ensinou aqui, tá? Se você puder contar nos comentários se você já faz algo que nós contamos aqui no storytelling, aí no seu trabalho, nós vamos ficar muito gratos. Se você puder contar aqui nos comentários do Instagram, também, se você gostou dessa aula, se essa aula agregou na sua vida, se você algum ponto aqui que foi assim marcante para você, que você vai usar na sua fotografia, que você não usava, nos conta aqui, tá bom? Isso vai ajudar a gente a continuar contando um pouquinho aqui do nosso trabalho para vocês, a forma como nós trabalhamos, tá? E dessa forma te ensinar a você evoluir o seu trabalho, a você ir para um nível mais avançado aí e não precisar ficar refém de Pinterest, de Google Imagens, né? De fontes de inspirações aí, Instagram, né? De páginas de ensaio, tá bom? Para você não ficar refém de nada e você ter uma fotografia autêntica, uma fotografia que emociona pessoas, fotografia que conta a história das pessoas como elas são, tá? Pessoal, lembrando, né, que tudo que eu ensinei, tudo que eu falei aqui vai estar disponível para você que assistiu essa live, para você que vai assistir depois aqui, tá bom? Vai estar disponível. Basta você nos mandar. Eu vou deixar o link aqui no Instagram, nos nossos stories, para quem perdeu a live ou para quem assistiu aí, vai estar disponível. Você pode ir lá e baixar o PDF dessa aula, do material de apoio. Para você que está nos acompanhando no YouTube, vai estar na descrição aqui desse vídeo, tá? Essa live vai virar um vídeo e você pode clicar aqui embaixo na descrição e baixar esse material de apoio de forma 100% gratuita, pessoal. Não tem piadinha, não tem pegadinha. Pessoal que tem baixado o material de apoio aí já viu que é 100% de graça, nós não cobramos nada por isso, tá bom? E a gente falou sobre edição aqui nessa aula, a gente falou sobre, né, como a edição pode te ajudar a contar a história também aí. Caso você tenha interesse nesse mesmo link onde você vai baixar o PDF 100% gratuito, lá você tem um link também de acesso aos nossos presets, tá bom? Os nossos presets estão saindo aí num valor bem simbólico, tá? A galera vive nos pedindo aí preset, né? Diego, você vende seus presets e tal, e a gente por muito tempo, a gente deu de graça, assim como a gente está dando essa aula aqui, para vocês, para as pessoas que nos mandavam mensagem no direct, ó, pô, gosto muito da sua cor, cara, gostei muito das cores que você usou nesse ensaio e tal. E a gente fala assim, é mesmo? Gostou? Eu vou te mandar você edita suas fotos onde? No computador ou no celular? Se fosse no celular, a gente mandava um DNG lá para a pessoa ir lá baixar o arquivo e pegar o preset para ela. Se fosse no celular, a gente criava ali para ela, no computador a gente criava também um arquivo. Então, assim, a gente nunca tinha cobrado, né? Porém, como a gente já tem dado essa aula aqui, que é gratuita, né? Uma forma da gente continuar fazendo isso, né? Já que o nosso YouTube ele não é monetizado, a gente não tem um número de inscritos aqui suficiente para monetizar o nosso YouTube, tá bom? O nosso Instagram também não é monetizado. Uma forma que a gente encontrou de contribuir com vocês e dessa forma nós adquirimos recurso aqui para a gente continuar produzindo coisas para vocês, foi vender os nossos presets, que a gente dava de graça, agora a gente cobra um valor simbólico que vai nos ajudar aqui a melhorar as nossas lives, a melhorar as nossas apresentações aqui, e nos estimular a continuar a produzir para vocês. Não que nós precisamos
disso para poder se sentir estimulado, mas que sim, isso pode contribuir, tá bom? Isso tudo vai estar para vocês aí, tá? De forma, um valor bem simbólico, esse presetzinho, tá? São 2 presets, um colorido e outro preto e branco, são as cores que a gente usa aqui no nosso dia a dia, nos nossos ensaios, nos nossos casamentos, tá bom? São as nossas cores mesmos. É óbvio que a gente faz algumas adaptações de acordo com a necessidade, né? Às vezes a gente tem que tirar uma coisa, botar um pouquinho mais de outra, para poder traduzir a história do casal, mas nada disso foge do que a gente vai vender para vocês aí, tá? Aqui embaixo também, para quem está assistindo no YouTube, tem aqui os nossos acessos, Instagram, YouTube e Facebook. Se você quiser conhecer o nosso trabalho no Instagram, para você que está assistindo no YouTube, você vai conseguir também ter acesso, vai estar listado aqui para vocês irem lá e conhecer o nosso trabalho e saber quem é essa pessoa que todas as segundas-feiras está aqui ensinando você sobre fotografia, tá bom? Essa semana eu acredito que vai chegar a iluminação que a gente comprou, né, no último feirão aí do AliExpress. Tá parado em Curitiba, demorou, eu acho que 5 dias, 4 ou 5 dias da China até o Brasil. E já tem uns 10, 12 dias que está no Brasil e não chega aqui em casa. Pra vocês verem que demora mais vir de outro continente para cá do que do nosso próprio continente para nossa casa. Mas as nossas lives, elas vão ter uma cara melhor, uma iluminação melhor, né? Porque a gente está sempre pensando em evoluir para poder atender vocês aí, tá? Eu agradeço imensamente, tá? A cada um de vocês que esteve aqui conosco, tanto no Instagram quanto no YouTube, acompanhando essa aula. Semana que vem, segunda-feira, nós temos aula de novo, no mesmo horário, no período da manhã, e às 10 horas da manhã. Próxima segunda, que é dia 17, às 10 horas da manhã. Lembrando que hoje, excepcionalmente, foi nesse período noturno, porque eu tive que uma remarcação de consulta, né, com a oftalmologista, e eu só conseguia fazer hoje, senão eu ia fazer só em maio, e eu precisava fazer a consulta hoje. Então, assim, por esse motivo a gente fez a aula hoje à noite. Mas todas as segundas nós temos um encontro marcado no Instagram e no YouTube às 10 horas da manhã, tá bom? E se você quiser nos sugerir algum tema que você tenha dificuldade na fotografia, você pode colocar, você que está assistindo no YouTube, aqui nos comentários, e você que está assistindo no Instagram, também nos comentários do Instagram, ou nos mandar no direct algum tema que você deseja aprender na fotografia que eu ainda não abordei aqui, tá? A gente já tem uma série de roteiros prontos, alguns temas prontos, tá? Dentro dos temas que nós já abordamos com os nossos alunos aqui no nosso curso, mas nós decidimos trazer aqui também para vocês, caso vocês tenham algum tema que a gente não tenha ou que a gente já tenha. Se tiver, eu vou falar, olha, isso aí já está programado, vai sair. Mas caso não tenha, vai agregar aqui também, tá? Então, se você quer fazer parte, manda para a gente aqui nos comentários, tá? O tema que você quer aprender sobre direção de fotografia, que você ainda não sabe, tá bom? E mais para frente, quem sabe a gente consiga abranger outras áreas da fotografia, né? Direção de fotografia é uma área que eu amo atuar, é uma área que eu amo fazer, né? É tanto que sou eu que vou em todos os ensaios aqui, tá? Nos casamentos, eu sou o fotógrafo principal e dirijo todas as situações, porque eu amo dirigir pessoas, eu amo me relacionar com pessoas, sou eu quem faço atendimento também, porque eu já crio essa conexão com o cliente lá no atendimento. Então eu amo me conectar com pessoas, eu amo me relacionar com pessoas, tá? Nós estamos encerrando aqui. Queria ver que entrou algumas pessoas aí, ó, na live. Ah, que legal, muito bom ver vocês aqui. Muito obrigado pela presença, tá? Deixa eu ir desligando aqui, eu vou interromper com o pessoal do YouTube, tá? E eu vou dar uma olhada ali no meu